sou Vanessa Martins, terapeuta junguiana, e hoje aqui no meu canal eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o processo terapêutico, né? E principalmente tirar algumas ideias, alguns mitos, né? Alguns pensamentos que eu vejo surgir muito em pessoas que nunca fizeram terapia e que não sabem como é o processo. Então vou estar falando um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o processo terapêutico, principalmente dentro, né, do olhar junguiano, mas também de uma forma geral, e desmentir, desvendar alguns mitos, né, sobre esse processo. A primeira coisa que eu acho muito importante de dizer é que a terapia e o terapeuta não vai te salvar dos seus problemas, entendeu? Ele não vai te tirar magicamente de um estado de sofrimento. Inclusive, o Jung, ele tem uma frase muito importante, muito bonita, na qual ele fala que o trabalho terapêutico, o processo terapêutico não tem como objetivo aliviar a dor de ninguém. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. E o papel do terapeuta e do processo terapêutico na verdade, ajudar a pessoa a saber lidar com isso, saber lidar com esse equilíbrio, com esse fluir da vida entre as alegrias e as dores. Então, a vida é feita de dores e alegrias, né? Todos nós passamos por momentos de sofrimento e principalmente dentro da perspectiva junguiana, existe uma ideia também de suportar esse sofrimento, suportar essa dor e olhar para essa dor, porque essa dor só vai ser transformada quando você passar por ela, você precisa passar pelo processo. Então, para quem nunca fez terapia, né, muitas vezes a pessoa chega na clínica perguntando quanto tempo que vai levar o meu processo, quando que eu vou ficar bem, né? Esse pedido, que muitas vezes é um pedido de ajuda mesmo, né? Claro, é legítimo a pessoa querendo ficar bem logo porque ela está sofrendo, mas não é assim que funciona, né? O tempo, ele é interno, ele é de cada um. E nenhum terapeuta vai poder te tirar desse lugar. E nem é para te tirar desse lugar, né? Se alguém te vender isso, se alguém te vender a ideia que vai te tirar magicamente desse lugar, você pode desconfiar. Porque é um processo seu. O tempo que você vai levar para vivenciar aquele processo, só você sabe. Depende da forma como você vai vivenciar aquilo. É muito particular. Então, e é muito importante a gente ter também a consciência de que a gente precisa suportar as dores, as dificuldades, as tristezas, porque a nossa sociedade ela incentiva muito essa produtividade, né, acelerada e essa coisa de estar feliz o tempo todo, de só mostrar o lado bom da vida, né? A gente está num momento em que isso é muito incentivado. Então, não é para ir também para um extremo oposto, não é para ir para uma posição de vítima ou por um olhar negativo sobre a vida, não é isso. Mas existe um equilíbrio, existe um meio termo. A gente precisa entender que os momentos maravilhosos, bons e felizes, eles são maravilhosos, bons e felizes, e eles são momentos e a gente aprende com eles e eles passam. Assim como os momentos tristes e sofridos e difíceis, eles são momentos, eles fazem parte da vida, a gente pode aprender muito com eles também, muitas vezes até mais do que com os momentos confortáveis, né? E eles também passam. Então, a gente não deve se apegar a nada, né? A gente não deve se apegar nem à alegria e nem à dor, nem ao sofrimento, porque muitas vezes esse processo de sofrimento ele demora mais a passar porque a gente está apegado a ele. A gente está apegado à nossa dor, a gente está identificada com as nossas emoções, com a nossa dor, né? Com aquela questão em si. Então, também não é bom se identificar com aquilo, mas nem com um nem com o outro, né? E a terapia, ela vai te ajudar exatamente a isso. Ela vai te ajudar a ter essa equanimidade, né? Que é a desenvolver resiliência, né? Que são termos que a gente busca, né, muito trabalhar, né? O que é resiliência, equanimidade, né? De certa forma, é estar em equilíbrio, né? Dentro de si.
independente do que estiver acontecendo do lado de fora, né? A resiliência traz uma ideia também de ressignificar, né? De você saber lidar com o que surgir no seu momento presente e saber o que fazer com aquilo. Então a terapia vai te ajudar a viver, a ir para a vida, mas a vida também é feita de sofrimentos, né? E é feita de coisas maravilhosas e de coisas ruins muitas vezes pra gente, né? Então isso é um mito muito importante, né? De tirar, que a terapia vai te salvar e vai fazer com que você fique feliz e bem para sempre. Ninguém vai ficar bem para sempre, porque a vida acontece, né? A roda da vida gira e vão acontecer outras situações difíceis que você vai precisar lidar. Talvez você esteja mais preparado para lidar com elas, né? Mas você vai sentir dor, você vai sofrer, você vai ficar triste e isso também faz parte, né? Inclusive, outra coisa que o Jung traz é muito essa ideia do conflito, é o conflito que transforma. E se a gente parar para pensar nisso, realmente é o conflito que transforma, porque os momentos que a gente está bem, que a gente está ótimo, que está tudo lindo, a gente, né, tá bem, a gente não tem normalmente não vem um ímpeto, né, de transformação. Às vezes vem, né, através também de coisas boas, mas muitas vezes é o conflito que faz com que a gente sinta a necessidade de mudar, de crescer, de olhar para aquela situação de uma outra maneira. Então, a gente precisa parar também com essa intolerância à dor, intolerância aos conflitos. A gente precisa olhar para o conflito muitas vezes como um olhar mais maduro, né, e de que aquilo vai trazer também uma transformação e um crescimento para o nosso processo. Outra coisa que é importante dizer, né, é que o terapeuta, ele caminha ao lado. Principalmente no olhar junguiano, né, nós caminhamos ao lado do cliente, né, do que a gente nem gosta muito de chamar paciente, às vezes fala paciente, mas o junguiano ele fala mais como cliente, porque não tem esse olhar para aquela pessoa que está procurando a terapia porque está doente, não necessariamente. Às vezes a pessoa está procurando a terapia simplesmente para saber lidar melhor com a vida, simplesmente para um processo de autoconhecimento, que é muito importante, você se conhecer, você saber mais sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre como lidar com as suas próprias questões. Então não é necessariamente porque a pessoa está com alguma patologia, né? Então nós caminhamos ao lado do cliente, né? Existem diversas técnicas e existe o olhar terapêutico que vai te ajudar a viver o seu processo, mas o processo é seu. Ele não é do terapeuta. Então, nenhum terapeuta pode te salvar, nenhum terapeuta pode te tirar dali, nenhum terapeuta pode te mudar. Quem vai mudar é você, e no seu tempo, e conforme você quiser. Então, você precisa se responsabilizar sobre o seu processo terapêutico. O processo é seu, as mudanças são suas e o tempo é seu. Então, esses pontos são pontos muito importantes de desmistificar, né? Para quem vai começar a terapia, né? Outro ponto importante, são muitos, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu tô trazendo esses 3 pontos mais importantes e o último que eu gostaria de falar é esse ponto do eu comecei a terapia e eu piorei. Já ouvi muito isso, né? Já ouvi muitas pessoas falando isso, não só para mim, como para outras pessoas. Nossa, eu achava que eu já estava melhor, eu achava que eu já estava mais bem resolvido, mas aí eu comecei a fazer terapia e vi um monte de pontos e me senti pior, e me senti mais vulnerável, e me senti, né, mais, né, muitas vezes no início até mais melancólico com as questões que eu estou olhando, né? E isso é natural, isso faz parte do processo, né? Principalmente para quem nunca fez terapia antes. Quando você começa a terapia, você está começando um processo de autoconhecimento, de olhar para si mesmo. E você vai ver, muitas vezes, coisas que você não estava vendo antes, e coisas que você não estava consciente, e coisas que não são tão agradáveis assim, que todos nós temos, né? O Jung mesmo fala da sombra, todos nós temos a sombra, que é aquelas questões que a gente não quer ver, que a gente foge de ver por algum motivo. Então, se você sai do piloto automático da vida e começa a fazer qualquer processo de autoconhecimento, pode nem ser uma terapia,
pode ser um processo seu com você mesmo, ou às vezes até através da meditação, sabe? Você começa a olhar para si. De início, normalmente vão vir coisas não tão agradáveis, porque são aquelas coisas que você estava reprimindo, né? São aquelas coisas que você não estava querendo olhar, que você estava fugindo. Só que de alguma forma elas estavam interferindo na sua vida e no seu bem-estar a todo momento, porque isso é inevitável. Outra frase do Jung é: o inconsciente, ele vai atuar na sua vida todo o tempo. Enquanto você não estiver consciente dele, você vai chamar isso de destino. É uma frase bem forte, né? Mas que traz essa ideia. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, tudo isso está influenciado por quem nós somos como um todo. E se você não está olhando para esse todo, se tem pontos cegos ali, existem coisas que você vai estar fazendo sem nem perceber, e isso pode estar te atrapalhando, isso pode estar sendo nocivo, isso pode estar atrapalhando no seu bem-estar. Então, a consciência é de que você vai começar um processo e de que sim, ele pode ser difícil inicialmente, porque você vai estar olhando para coisas que não são tão agradáveis assim, mas olhar para essas coisas é uma oportunidade para você crescer, para você se transformar, para você mudar o que você quer mudar, para você tomar mais autonomia, né, sobre quem você é, sobre sua vida, sobre suas escolhas e decisões. Então, você tem o poder de transformar a sua vida como um todo. É uma coisa muito rica, muito importante, é um processo maravilhoso, mas a gente também tem que ter consciência, né, de que ele não é simplesmente fácil, né, de que existem sim dificuldades e que vão ter sim momentos que a gente vai pensar, nossa, queria estar naquele piloto automático, mas aí a gente tem que lembrar que aquilo não estava nos ajudando e que a gente está tendo a coragem de olhar para a gente mesmo e de nos transformar. Então, é isso. Eu espero que todos vocês tenham essa coragem, porque o mundo está precisando dessa transformação de dentro para fora, né? Essa transformação que nós precisamos fazer na gente mesmo para poder individualmente fazer um mundo melhor. Muito obrigada e até o próximo vídeo.